Fala galera, beleza? O Everton mais uma vez com vocês aqui. Hoje o nosso tema vai ser relacionado à demonologia e o melhor a ser feito quando a gente fala do tema é tentar entender a raiz dele. O próprio contexto de demônio vem de uma raiz da palavra daimonion, que é um diminutivo da palavra daimon. Esse daimon está muito ligado à filosofia grega, que eram espíritos intermediários que tinham a função de fazer ligação entre os deuses e os homens. Dentro de Sócrates, da filosofia socratiana, Sócrates entendia que daimon ou daimonion era uma voz, uma consciência moral interior, interna do ser humano. Provavelmente o judaísmo se inspirou nessa situação e estabeleceu uma conexão muito ligada a Yetzer Hatov e Yetzer Hara. Yetzer Hara é a intenção má e Yetzer Hatov a intenção boa. Então provavelmente tenha se inspirado nisso. Não que o judaísmo sempre acreditasse nessa situação, nesse tipo de filosofia, mas ele bebeu dessa influência, apesar de que, se você pegar o judaísmo do primeiro século, eles entendiam que Satã era um ser, Samael era um ser, muito ligado a um entendimento mais relacionado à teologia zoroastrista, né? Quando nós pensamos em entendimento teológico, que nós devemos entender, somos seres humanos, os seres humanos eles são influenciados, influenciadores também, né? Então, nós somos influenciados, influenciáveis e influenciadores. Nós não estamos sozinhos no mundo, e o nosso entendimento de mundo, de cosmos, está ligado ao coletivo. Por mais que as nossas crenças elas sejam diferentes em alguns aspectos, em sua maioria o entendimento filosófico e filológico está ligado ao coletivo. Então, quando a gente vai estudar qualquer tipo de religião, o lógico a ser feito, o mais correto a ser feito é entender o contexto cultural e filosófico que permeia aquela geografia ali, aquele período histórico. Então, todas as vezes que nós formos estudar qualquer tipo de situação pela hermenêutica, ligado à exegese, nós não vamos só pegar significado de palavras, mas sim como elas se aplicavam àquele período histórico. E para isso nós devemos entender todas, eu digo todas as nuances históricas, para definir qual seria o melhor entendimento relacionado àquele conceito. Então não é algo tão simples assim definir qual é a melhor tradução, se essa tradução desse significado é apropriada, mesmo que o significado raiz esteja ligado a uma definição, todo o contexto literário, todo o contexto sociológico, social e filológico deve ser levado em conta para definir qual é a melhor tradução, porque mesmo que uma palavra signifique algo, no seu significado de raiz, ela, por etimologia popular, ela pode ser modificada. Isso é provado através dos estudos relacionados à língua, que nós entendemos que existe um significado histórico. E isso nós atribuímos à semântica diacrônica, o significado diacrônico da palavra, quando nós estudamos essa evolução que ocorre durante as eras. Então não é uma coisa simples traduzir um texto de 2000 anos, nem hoje em dia. Hoje em dia depende de regionalidade. Você pega o significado de puto. Puto, aqui no Brasil, tem um significado pejorativo. Lá em Portugal, não.
igual rapariga. Rapariga aqui também tem significado pejorativo. Em Portugal, não. Por mais que o idioma seja português em ambos, o português brasileiro tem significados de palavras um pouco mais diferentes, né? Por causa da regionalidade. Já estão cogitando, inclusive, que o idioma brasileiro, o idioma português, se torne brasileiro, por causa das grandes nuances e diferenças etimológicas que existem de um idioma para outro. É a mesma coisa relacionada aos termos que nós estamos estudando aqui, e como eles evoluíram. Então, quando se fala de demônio, quando se fala de entidades espirituais, nós devemos entender historicamente o que houve, como elas evoluíram e o quanto isso impactou não só a religião judaica, a religião cristã, como também as outras religiões. Falando desses seres aí, conforme a história nos relata, né, o próprio contexto bíblico relacionado à demonologia, nós temos aqui alguns conceitos muito fortes nas religiões antigas. Quem seriam esses espíritos intermediários? Conforme os tratados da Mesopotâmia, como os sumerianos, os ugaríticos e outros povos mais antigos, existiam os deuses, né? Os deuses geralmente são muito semelhantes dentro das culturas. Existiam os deuses, e existia o Deus Supremo em todas as religiões. Iá em uma religião, El Elyon em outras. A maioria sempre está ligada a El Elyon, né, que é o El, esse Deus Altíssimo, Supremo, Deus Supremo. Baal e Azera, a Axera ou Astarote, Astarté, dependendo da localidade. E aí esses significados também vão ser mudados conforme as eras. Existem esses deuses e existem os seres intermediários. Cada história vai contar de uma forma. Segundo essas mitologias, e elas têm bastante semelhança uma com as outras, essa realeza, né, que sempre está ligada a uma trindade de deuses que está pautado em um ser supremo, a sua imagem refletida aos deuses, que é o seu filho, e a sua consorte, a sua esposa, que é a mãe desse filho, desse Deus, e também aquela que gerou todos os outros, né? Porque existe esse Deus, existe seu filho maior, né? E os outros deuses formados por ele também. Esse filho herdeiro, que também significa a sua imagem e semelhança, e é chamado de, na maior parte das religiões, de Baal. Porque o significado de Baal significa marido, ou senhor, ou dono. Então, por isso, e El significa força que rege. Então, existe esse ser supremo, e Astarté, Astarote, Azera, está ligado mais à geração, né? Aquela que é mãe de todos os deuses, essas coisas mais relacionadas a isso. Então, como os próprios significados de Azera, que significa aquela que concede, geralmente relacionada à felicidade, prosperidade, ela é considerada a deusa da fertilidade, aquela que gera, aquela que concede. Então, a Azera, a Astarté, elas têm um significado muito, muito próximo, né? Então, por exemplo, nas religiões cananeias, sumérias, ugaríticas, essa consorte, ela é a esposa do Deus maior, do Deus Altíssimo ali. No caso do Canaã, ela, no caso da Bíblia, antes do exílio da Babilônia, essa deusa, ela era um poste, ídolo, uma deusa que tinha uma ligação muito forte com o Deus Supremo dos judeus, que é o tetagrama, né, o Hashem, ou Yahvé, ou Yehová, Yahweh, e etc. Né? Então, assim,
os povos eram enoteístas. Isso eu estou falando de história, tá, gente? Está claro na Bíblia, que existia essa deusa que as pessoas criam, não que a Bíblia fala que ela era a deusa, não, mas os povos acreditavam nisso, inclusive Israel, os cananeus acreditavam. Israel bebeu dessa religião e Azera ficou muito tempo dentro do templo. Então, quando os reis estavam muito ligados ao culto de Jeová, de Yahvé, de Javé, eles pegavam e se apartavam desse enoteísmo todo e focavam no monoteísmo. Só que a partir do momento que os juízes, esses sacerdotes, esses profetas, esses reis morriam, o povo voltava ao enoteísmo original. Então, assim, há uma dificuldade gigantesca até a tentativa da reforma de Josias, que culminou ali no exílio para a Babilônia, e posteriormente ocorreu aquela carnificina toda que nós lemos no livro de Lamentações de Jeremias, e que fez com que o povo de Israel mesmo meio que se afastasse desse politeísmo, mesmo no exílio da Babilônia. O povo do Reino do Sul, né? Porque o reino de Israel, que era o reino do norte, praticamente já tinha sido assimilado pelos povos após a derrota para os assírios. Onde eu quero chegar com isso? O que era anteriormente chamado de Trindade estava relacionado a essas três entidades, que era o Deus Supremo El, ou El Elyon, ou Iá, em outras religiões aí, ugaríticas, e etc. Algumas religiões Iau. No Egito, por exemplo, existe uma regionalidade que adorava o deus Iau. Por exemplo, o deus Ia, ele está muito ligado também a Enki, o deus Enki, que significa o Senhor da Terra. Então, esse Ia era o deus supremo dentro da cultura sumeriana. E Ia e Iá tem uma como é que fala? Caramba, como é que esquece? Fonética, né? A fonética muito semelhante. Então, mas o que você está querendo dizer? Que é tudo plágio? Não, não é questão de plágio, pessoal. Nós somos seres humanos. Então, mesmo que o significado consciente, o nosso significado, o nosso entendimento, a nossa kavaná, a intenção do coração não esteja ligado àquela prática de culto, os termos, a fonética, o significado etimológico vai ter muita proximidade com os outros povos. E isso é natural. Nós estamos falando de seres humanos. Não que signifique que o culto deles seja mais importante do que o culto dos judeus, não é isso. Mas o significado, ele é muito, muito, muito próximo. E nós temos que entender isso. O significado não, é a fonética, Iá, de Iá. Ia, que é Enki, que também significado como significado de Ia, ele tem uma pronúncia Iá muito parecida com a pronúncia de Iá, que é a forma primitiva do nome de Deus, que é o tetragrama. Então, assim, as semelhanças, elas existem. No conto sumeriano, por exemplo, esse Ia, o Enki, ele livra Atrahasis do dilúvio. Então está muito ligado ao que o Deus da Bíblia, o Yahvé, faz com Noé. Então, assim, tem uma tradição muito parecida, muito semelhante. A tradição grega, por exemplo, tem paralelos com Prometeu, e relacionado com Poseidon. Então, assim,
as filosofias, elas têm ecos, e cada povo vai contar de uma forma a sua evolução. Então, assim, quando a realeza desce nas tradições, e quando a realeza desce, ela se envolve com seres humanos. Então, dessa formação toda aí, surge guerreiros poderosos. Esses guerreiros poderosos, nessas tradições, são chamados de Rufum, ou Refaim, pela fonética judaica. Marduk tinha, quer dizer, o Ia tinha Enki, essa trindade junto com ele, que era a Damkina, que é a sua esposa, Marduk filho, e o pai Ia. Então, a maioria das religiões vai ter esse tipo de formação. Nas outras, nas sumerianas, no cananeu e outros povos da Mesopotâmia, a formação é El, Baal e Azera, ou outro nome que eu não estou lembrado agora. E essa é a formação da Trindade. Esses também geram alguns seres ali que são considerados como valentes da humanidade ali, e que ao morrerem eles se tornam esses espíritos chamados de espíritos familiares, espíritos ancestrais. Isso está ligado a essa realeza dos sumérios. Tem uma lista real sumeriana que cita que quando a realeza desce, a realeza desceu e formou ali os seus Alulim, que seriam esses mediadores, o Elohim, Elim, seriam esses mediadores entre os seres humanos, que seriam meio que semideuses, e os deuses. Então, assim, as crenças, elas estão interligadas. Você vai ver também os Urufum também como semideuses. São chamados semideuses na época dos gregos, mas eles eram considerados como essa realeza, ou esses reis formados através de um DNA ligado aos deuses. Os faraós pensavam que eles tinham esse DNA. Os outros deuses também, os outros reis também entendiam que seu DNA vinha dos deuses. Então esses reis, eles tinham poderes de semideuses, de deuses mesmo. E aí você vê essa ligação desses intermediários aí entre os homens e esses seres. Isso tem uma ligação muito forte com Gênesis 6. Aconteceu alguma coisa ali, e essa realeza, que são os filhos dos Bnei Elohim, os filhos de Deus, os filhos dos deuses, vindo, tomando seres, tomando mulheres, e essas mulheres, elas geram gigantes, que são chamados Nefilim. E dentro do texto fala que esses Nefilim, eles são considerados como valentes, ancestrais valentes. É a mesma história dos povos, mesmíssima, que é o eco histórico. Então, o que seriam esses seres, conforme as histórias, os tratados históricos ali, as tradições dos sumérios, dos ugaríticos, dos mesopotâmicos? Eles seriam os intermediários entre os deuses e os seres humanos, que seriam os padroeiros, né? Tá, a ideia de padroeiro vem dessa tradição antiga. Então, nada há novo debaixo da terra, do céu, debaixo do céu, nada. E esses seres, segundo o livro de Enoque, eram os Nefilim, que eram fruto de uma união proibida, que como não tinham um espírito nem ligado ao céu, nem ligado aos homens, quando eles morreram, eles ficaram desencarnados
não sabendo para onde iam, então a punição deles foi serem espíritos vagantes, e ao punir o homem também, eles seriam considerados esses espíritos atormentadores que julgariam, não, na verdade, corromperiam o homem, como é que fala? Oprimiriam a humanidade, o homem. Então eles são chamados de espíritos malignos dentro da tradição judaica, que seriam esses, para os outros povos, esses espíritos familiares. Tanto é que eles começaram a ser cultuados, né? Incorporavam pessoas em rituais de fertilidade para terem sexo e comida. Coisa que eles, quando eram Nefilim, eles foram sustentados pelos homens por muito tempo, até, de acordo com o livro de Enoque, até não aguentarem os homens a sustentarem eles mais. Então o que eles fizeram? Ficaram revoltados com toda essa situação, porque não tinha comida suficiente, e começaram a grande matança, inclusive guerreando entre si próprios, comendo carne humana, destruindo lavouras e animais, etc e tal, até culminar num caos praticamente irreversível, fazendo com que o homem, de acordo com o livro de Enoque e também de acordo com a Bíblia, eles começassem a clamar a Deus, e Deus, ouvindo, enviou seus anjos, os seus próprios vigilantes, para julgarem a terra. E aí os anjos, os vigilantes originais ali, os 200, eles foram presos até o julgamento final. Os Nefilim mortos, e esses Nefilim se tornaram aí os espíritos desencarnados, os espíritos malignos que nós conhecemos hoje, os demônios, Satã e Seirim, Sedim, e que você quiser nomear de espírito Satã, Samael, etc e tal, estão ligados a esses espíritos aí. E esses espíritos que atormentam hoje, que também são entidades conhecidas em outras religiões, estão ligados a esses Refaim ou a esses Nefilim, que causam todo esse tipo de idolatria que existe hoje em dia na face da terra aí. Todos beberam da mesmo cálice, que é o cálice babilônico, ligado a essas entidades, ligado a esses cultos. Todas as religiões do mundo, todas, sem exceção, beberam da mesma ideologia espiritualista. E é difícil, mas é a realidade. Tudo está interligado, tudo está ligado dentro desse contexto aí. Então, o que seriam esses demônios? Esses demônios, mas nada mais, nada menos, seria esses espíritos aí dos Nefilim, dos Refaim, que foram considerados pelos povos como os intermediários entre os deuses, que no livro de Enoque fala muito bem disso. Os Nefilim eram seus filhos, as suas imagens, e esses deuses eram as entidades superiores, e eles eram tratados como deuses também, os deuses intermediários ali. Então, essa é a realidade do entendimento do que é a demonologia. Os nomes, Satã, Serim, Sedim, Samael, Refaim, entre outros nomes também dados a eles durante os tempos dos vigilantes Irim, e etc e tal. E os Irim são os progenitores desses Sedim, desses Daimonion, né? Os Daimon são os intermediários. Os Irim seriam essas entidades, a entidade primordial, né? Desses espíritos malignos, que são considerados como os Nefilim, os espíritos malignos de hoje em dia. O chefe, de acordo com o livro de Enoque, desses espíritos seria Semi-Hazar, né, e todas as suas hostes, como o mais conhecido de todos, Azazel. Azazel também significa bode na linguagem judaica, mas também significa o espírito do deserto. Azazel, o Araquiel, Araquiba,
Obaraquiel, Cocabiel, Razaquiel, Samiciel, Sariel, todos esses ensinaram alguma coisa. Azazel ensinou armas, como fabricar bijuterias, armas, toda a parte de metalurgia, também para as mulheres cosméticos, e aí isso gerou vaidade e violência. O Araquiel ensinou sobre sinais da terra, outro lá, o Araquiel ensinou astrologia, Cocabiel sobre estudo dos astros, e outros ensinaram questão de nuvens, como Razaquiel, Samciel, os sinais do sol, e Sariel, os cursos da lua. Então isso tudo formou as artes mágicas daquela época. Eu fico pensando nesses desenhos animados, onde os caras tinham poder, voavam, davam um soco uns nos outros lá, e aquela guerra toda, sempre com caos envolvido, e pela busca do poder absoluto, sempre. Dragon Ball, Cavaleiro do Zodíaco, esses desenhos assim, eles devem ter uma memória ali de algo que aconteceu. Provavelmente, eu não estou viajando não, provavelmente deve ter alguma coisa relacionada àquele período, porque se você lê o livro de Enoque, também você lê também as tradições dos povos também. Houve um período de caos ali, sabe? O livro de Enoque conta isso, que houve um período de caos, um caos terrível, e aí veio a necessidade, os seres humanos clamando, o sangue da terra clamando, os seres humanos clamando e Deus vindo trazer a redenção ali para aquela geração, né? Então, algo aconteceu ali muito estranho. Se você olhar também, até mesmo para como os nomes bíblicos foram gerados ali, Adam, Havá, Nahash, que é a serpente. Nahash, não é, o significado de Nahash não está ligado somente ao animal, mas à arte de encantar, de enganar. Em todas as religiões fala-se que a realeza desceu e ensinou artes para os seres humanos. Estranho, muito estranho, né? E quais eram essas artes? A música, a metalurgia, cosméticos, encantamentos. E você vê que os povos eram muito evoluídos na parte de encantamentos quando você vê o sacerdote de Faraó transformando um copo de água lá também, uma serpente, um cajado de serpente. E aí você vê que, mas você consegue fazer num lago? Não, no lago é a mão dos deuses, é a mão de Deus. Então você vê que os caras tinham um poder de encantamento gigante na época de Faraó. Imagine anteriormente. Por isso Deus teve que purificar a terra, destruindo toda essa cultura estabelecida que não durou assim, no instalar de dedos. A Bíblia cita um período, de acordo com o texto maçorético, de 1.600 anos. E o texto da Septuaginta, tanto na versão do Alexandrinos como no do Vaticanos, eles citam mais de 2.000 anos, 2.200 anos, de uma cultura totalmente envolvida com esses espíritos dos vigilantes, que eram seres muito mais poderosos do que os Nefilim, que são considerados filhos deles. Então essa é a verdadeira demonologia, ligada ao livro de Enoque, e isso era crença no primeiro século. Não sei por que mudou tanto e acabaram tirando o livro de Enoque como um livro canônico, mas que antigamente não existia essa questão de canonicidade. Eles descobriam, o crivo deles era a Torá, né? Então ficava muito mais fácil definir qual era o livro inspirado e qual não era, do que hoje. Tiraram o livro de Enoque, provavelmente por causa da versão mais etíope, que trata lá do filho do homem, da imagem de Deus, etc e tal. E esse conceito do primeiro século é claro,
porque em Qur'an fala sobre isso, o próprio Talmud também fala sobre isso, existem reflexos em todos eles. E esse é o verdadeiro sentido da demonologia, muito ligado aos seres do primeiro século ali. Eu não vou entrar em polêmicas sobre as genealogias, porque eu acho que não tem necessidade, mas mais para frente eu vou falar sobre as genealogias bíblicas, principalmente de Gênesis 2 a Gênesis 5, Gênesis 1 a 5, né, e que vai culminar no capítulo 6, que vai chegar também a algum tipo de eco depois do dilúvio, 500, 600 anos depois, uma estrutura de culto muito semelhante ao anterior ao dilúvio, já estava formada, mas dessa vez eram os filhos, né? Eram os Nefilim ali, os Refaim, que estavam, esses espíritos dos antepassados, que estavam tomando conta ali desse tipo de religião, de culto, e não os Irim, que eram os vigilantes, conforme o livro de Enoque. Ou essa realeza, conforme os contos épicos dos povos antigos, sumerianos e ugaríticos e etc. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido aí a mensagem. Dúvidas, estamos aí para tentar fazer com que todos entendam da melhor maneira possível. Essa é a minha contribuição. Tem alguns temas que eu gostaria de me aprofundar mais, mas eu acredito que o Criador, de alguma forma, tem travado e a gente não consegue desenvolver o tema, né? Mas ele permitindo, quem sabe a gente fale mais sobre alguns temas mais profundos, principalmente relacionados à demonologia, o que aconteceu nos primeiros livros da Bíblia, de forma mais alegórica, para que todos consigam entender da melhor maneira. Beleza? Fiquem na paz, Deus abençoe e ótima semana a todos.